Irmãos, a irmã Regina, ela ia vir pregar hoje aqui a palavra do Senhor, esposa do nosso irmão Edilson. Estava tudo certo, mas aí teve um probleminha lá, imprevisto, e ela não pôde estar aqui conosco. Mas, como eu tenho dito aqui aos irmãos, né, o Espírito Santo de Deus é que não pode faltar neste lugar, né? Eu queria convidar os irmãos para se colocar de pé agora, em nome de Jesus. Você vai dar uma esticadinha no braço aí, porque nós vamos, em nome de Jesus, fazer uma oração aqui agora. Eu creio que Deus vai visitar você agora de uma forma poderosa na tua vida. Eu queria que você, em nome de Jesus, pudesse agora, nessa oração que você vai fazer, rasgar o seu coração na presença de Deus. Fala para Ele o que te aflige. Fala para Ele o que você precisa que aconteça na tua vida. Eu sei que tem pessoas aqui que, se nós fôssemos perguntar aqui, está vivendo às vezes a flor da pele. Só Deus e essa pessoa sabe tamanha luta, dificuldade, problemas que tem enfrentado. E são problemas de todos os níveis que você puder pensar e imaginar. Uns problemas maiores do que os dos outros. Mas eu queria profetizar na tua vida nesta manhã. O Deus que conhece a tua situação, o Deus que conhece a tua causa, o Deus que conhece a tua vida, o Deus que conhece tudo a seu respeito, Ele está presente neste lugar hoje, e Ele quer, em nome de Jesus, assinar a tua vitória. O diabo tem tentado contra a tua vida e não é fácil. Eu sei que você tem enfrentado uma luta, que você tem olhado e tem falado assim: meu Deus, que situação terrível é esta minha. Mas em nome de Jesus, creia no Deus do impossível, creia no Deus sobrenatural, creia no Deus todo-poderoso, creia naquele que pode fazer alguma coisa por você, creia naquele que é o único que pode resolver os seus problemas e ajudar você a solucionar todos eles, em nome de Jesus. Nós vamos declarar agora a falência de Satanás agora. Nós vamos declarar agora toda potestade maligna perdendo agora a batalha, perdendo agora em nome de Jesus, porque nós vamos entrar numa batalha espiritual. Eu quero que você agora comece a orar ao Senhor. Você não vai ficar calado, você vai falar com Deus, você vai fazer a sua oração agora do seu jeito, a sua maneira. Não importa se você não sabe orar, não importa se você não consegue orar, não importa, mas você precisa esboçar uma reação nesta manhã. Você não pode aceitar o inimigo espezinhar você dessa forma, você não pode concordar com nenhuma situação dessa. Satanás, ele não pode de forma alguma investir contra você, porque se Deus é o nosso pastor, então nada pode nos faltar, porque o Deus que servimos, Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é o Deus misericordioso, é o Deus fiel, é o Deus santo, é o Deus grande, é o Deus poderoso. Pai querido, em nome de Jesus, libera sobre este lugar agora, meu Deus, uma unção de cura, meu Pai. Libera sobre este lugar agora, Pai, uma unção de gozo, de paz, de contentamento, em nome de Jesus. Meu Deus, eu repreendo agora, Pai, esse vendaval das trevas. Eu repreendo agora, meu Deus, essa tempestade maligna que tem se levantado nesse lar, nessa família, em nome de Jesus. Pai, entra com providência agora nessa casa, entra com providência agora, meu Deus, nessa família, em nome de Jesus. Pai querido, nessa vida financeira, Pai querido, essa pessoa que está, meu Deus, atolada, Senhor, nas dívidas, Pai querido, tem misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Essa pessoa não consegue dormir, essa pessoa não consegue ter paz, essa pessoa não consegue, meu Deus, ser feliz. Repreenda agora esse espírito de tristeza, de revolta, de angústia. Repreenda agora, Satanás. O Senhor te repreenda em nome de Jesus. Vai batendo em retirada, pega a sua bagagem agora, em nome de Jesus.
Jesus. Vai pegando sua bagagem agora, vai deixando agora essa família, esse lar, essa casa, em nome de Jesus. Aonde você estiver alojado agora, meu Deus, queima agora, Pai, com o poder do teu sangue agora. Queima agora, meu Deus, toda manifestação maligna, espírito de inveja, espírito de fracasso, espírito de derrota, macumbaria, feitiçaria, bruxaria, obras do inferno, em nome de Jesus. Joga por terra agora, Senhor, e libera este lugar sobre as nossas vidas, e a paz do Senhor reine em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podem sentar, meus queridos. Aleluia, Deus bom. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Irmãos, não é fácil não, viu, irmãos? Eu sei que a batalha não é brincadeira não, mas maior é o Senhor. Jonas capítulo 1, abra sua Bíblia comigo aí. Livro do profeta Jonas. Está lá no Antigo Testamento. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo, e os irmãos vão procurando aí. Jonas capítulo 1. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Depois pegou a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam um ao seu Deus, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que é que se passa contigo? Agarra no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que nós não morramos ou não pereçamos. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Irmãos, poderoso. Quando eu leio a história de Jonas, eu fico hoje vendo aqui em contrastes aqui com muitas situações no nosso meio mesmo. Quantas pessoas não estão vivendo como Jonas, tentando fugir da sua responsabilidade, tentando fugir do seu chamado, tentando fugir da sua missão que Deus deu para você realizar nessa terra. E às vezes nós, por motivos, às vezes de covardia, às vezes por motivo de omissão, às vezes nós deixamos de realizar a obra que Deus quer fazer através de nós nesse mundo. Quando nós vemos a história de Jonas, nós vemos que Nínive era uma cidade na Ásia, era uma cidade muito terrível, era uma cidade que não era boa a fama dela diante de Deus. E Deus, por consequência da omissão daquele povo, dos pecados daquela humanidade, daquela nação, o Senhor queria destruir a cidade. E o único meio que Deus via para não destruir a cidade, para poupar ali mais de 120 mil homens, Deus levanta um profeta. E Deus não falou com o profeta de qualquer jeito, Deus falou claramente com ele. Deus falou abertamente com ele, dizendo assim: Jonas, levanta, se dispõe, vai lá à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a malícia da cidade, o pecado da cidade tem chegado diante de mim e eu não tenho me agradado. Só que Jonas, ele tentou fazer algo que é impossível fazermos. Ele tentou fugir da presença do Senhor. Não há ninguém nesse mundo que consiga fugir da presença de Deus. O próprio salmista Davi, no Salmo 139, versículo 7, ele diz assim: para onde me irei da tua face? Para onde fugirei do teu espírito?
Se subir ao céu, tu lá está. Se descer as mais densas profundezas do abismo, até ali a tua mão me susterá. Então para onde fugiria Jonas? Ele tentou escapar da presença de Deus. Quando Deus tem uma missão na sua vida, você pode tentar fugir da responsabilidade, mas Deus faz você voltar aonde Ele quer que você chegue. Você pode até tentar fugir do seu compromisso, da sua missão que Deus colocou para você, mas Deus faz talvez um peixe te engolir, Deus faz levantar uma tempestade, mas você tem que voltar aonde Ele quer que você volte. Se nós formos olhar no mapa, a cidade de Nínive, ela ficava completamente oposta à cidade de Tarse. Quanto mais Jonas se distanciava, mais difícil ficava para ele retornar, porque ficava completamente uma de um lado e a outra da outra. Uma ficava na Ásia e a outra ficava completamente ao contrário disso. Era uma cidade muito próspera, financeiramente falando, mas era uma cidade que Deus não se agradava dela. Era uma cidade que o pecado havia tomado conta da humanidade, e o único meio era Jonas. Quem sabe, irmãos, olhando aqui para a história de Jonas, e em contraste com a nossa vida, quantas das vezes nós temos recebido de Deus uma incumbência, uma responsabilidade, e às vezes a gente quer fugir da responsabilidade. Eu não aguento esse homem, Deus que me livre. Eu não aguento essa mulher, Deus que me livre. Eu não aguento esse menino, eu não aguento essa família. Eu não aguento isso, eu não aguento aquilo. E às vezes queremos fugir da responsabilidade que Deus colocou para nós. Mas não importa, porque de uma forma ou de outra, Deus vai fazer o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Aleluia. Querendo você ou não, contra ou com a sua vontade, é Deus que impera, é Ele que age, é Ele que sabe todas as coisas. E aqui eu vejo um erro muito grande na vida de Jonas. O erro de Jonas foi na desobediência dele. Quando nós desobedecemos a Deus, Ele prepara qualquer coisa para chamar a nossa atenção, porque Deus não tem prazer na vida dos desobedientes. Deus não tem prazer na vida daquele que anda em desobediência à sua palavra, à sua vontade, aos seus caminhos, aos seus mandamentos. E Jonas, ele estava em desobediência a Deus, e a consequência da desobediência de Jonas foi uma grande tempestade. A tempestade se levantou do nada. Não era tempo, não era a época do ano para que aquela tempestade se levantasse daquela forma, naquele navio, naquele mar, daquela forma. Tanto que os marinheiros que já tinham experiência, eles começaram a ficar perturbados. A Bíblia diz que eles ficaram possuídos de medo. Que vento é esse? Que tempestade é essa? O que está acontecendo? Começa a clamar o seu Deus aí, começa a clamar o seu Deus aqui, e todos começaram a invocar o seu Deus. Eu penso que ali havia muitas pessoas, e cada um à sua maneira. Cada um buscava refúgio no seu Deus, da maneira como ele entendia e da forma como ele acreditava no Senhor. E eles começaram a orar, e a coisa ia indo mal a pior. E agora o que vamos fazer? E a desobediência, irmãos, a desobediência é algo terrível. E a consequência da desobediência de Jonas foi uma tempestade. E Jonas, ele, ao invés de estar no navio, buscando a presença de Deus, orando, sabe o que ele estava fazendo? Dormindo. A Bíblia diz que Jonas desceu à popa do navio e começou a dormir um profundo sono. A pessoa, quando ela está em desobediência a Deus, desobediência aos mandamentos do Senhor, ele não se importa com o que está acontecendo à sua volta, ele só se importa com ele. Jonas só estava se preocupado com ele, ele queria descansar. As pessoas morrendo, a ponto de morrer, o barco a ponto de afundar, o navio a ponto de ser destruído, e Jonas dormindo. Quantas pessoas hoje, irmãos, infelizmente, por causa da desobediência, da negligência que deveria ter para com o Senhor, estão dormindo. Estão dormindo. E todas as pessoas que dormiram na Bíblia aqui, irmãos, no sono da negligência, eles sofreram. Sansão, por exemplo, ele dormiu no colo de Dalila, porque ele estava dormindo o sono da carnalidade dele. Sansão, ele não se preocupou com o mandamento do Senhor, com a ordenança divina, ele não se preocupou com os avisos do Senhor, ele só se preocupou nos seus deleites pessoais, em satisfazer a sua carne com a mulher bonita e atraente que era Dalila, não se importava com a ordenança divina. E a consequência de Sansão foi virar um palhaço do diabo,
furaram os olhos dele. Ele foi colocado num lugar onde as pessoas, numa arena, onde as pessoas brincavam com o Deus dele, brincavam com a fé dele, brincavam com ele, zombaram dele, porque ele dormiu o sono da carnalidade, da negligência, e sofreu terrivelmente, pagou com a sua vida. Outros que dormiram também aqui, o sono da negligência também, os discípulos de Jesus. Ei, eu preciso de oração. Imagina o Filho de Deus chegando para você e falando assim: eu quero que você ore comigo, eu preciso que vocês orem comigo, fiquem aqui orando, e eu vou um pouquinho mais. Quando o Senhor Jesus volta, 1 hora depois, Jesus encontrou eles o quê? Dormindo. Vocês não podem velar 1 hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Se nós não vigiar, não orar, irmãos, a tentação vai vir direto bater na nossa porta. E se ela vier à nossa porta, nós estivermos despreocupados, estivermos aí vivendo uma vida de qualquer jeito, nós vamos sofrer as consequências. Precisamos sair às vezes do sono da negligência, da carnalidade, e começar a entrar, a despertar, como o Senhor falava aqui com Jonas. Desperta! Há um texto na Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 5, ele diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Nós não podemos dormir, não podemos dormir de forma alguma. E sabe por que Jonas dormia? Porque Jonas, ele estava pensando que Deus não iria visitar ele lá na popa daquele navio. Porque nós, às vezes, quando estamos dormindo, quando estamos em negligência, nós às vezes nos sentimos, não é? Às vezes as coisas começam a ficar tão natural para a gente que a gente não começa a sentir o temor. Deus está cobrando da gente, a gente começa a buscar. Por que está se levantando essa tempestade? Por que está acontecendo isso na minha vida? Mas às vezes nós não paramos para entender que Deus está chamando a nossa atenção. É porque você está em omisso, é porque você às vezes está em desobediência, é porque você às vezes está deixando de fazer o que era para você fazer. Talvez você está às vezes deixando os seus compromissos, as suas atitudes, a sua vida ser levada de qualquer maneira. E nós precisamos despertar, irmãos. Precisamos nos levantar. Nós não somos qualquer um nesse mundo, não, irmãos. Nós não nascemos para viver espezinhado, de cabeça baixa, o diabo rindo da nossa cara, as pessoas zombando da nossa fé. Que fé? Cadê o seu Deus? Cadê a sua fé? Não, irmãos, nós nascemos para ser abençoados. Deus não nos colocou nesse mundo aqui, irmãos, para nós viver a vida toda numa fila de hospital, esperando ali um atendimento, nada disso não. Deus nos deu a fé, é para isso. Verdade, aleluia. Deus nos deu uma autoridade espiritual, é para isso. Aleluia. Se nós, irmãos, deixarmos as coisas se levarem, daqui a pouco nós estamos de uma forma que nós não vamos ter força nem para levantar mais a cabeça. Daqui a pouco nós vamos estar tomados de tanta coisa ruim que o diabo quer lançar no nosso corpo, e a gente não vai ter força para repreender. Aleluia. Por isso nós temos que identificar logo: olha, Satanás, na minha vida não, está repreendido. Está escrito na palavra de Deus, no livro de Isaías 53, que o Senhor levou as minhas dores, o Senhor levou meus pecados, o Senhor levou minhas enfermidades. Eu não aceito na vida do meu filho, não aceito esse demônio na vida do meu marido, não aceito na vida da minha esposa, eu não aceito nas minhas finanças, não aceito. É a autoridade de Deus na nossa vida. Tem hora que nós temos que esboçar uma reação diante do Senhor. Tem hora que nós temos que ter autoridade diante de Deus. O Senhor me chamou, não foi à toa não. O Senhor me chamou para ser cauda? Não, o Senhor me chamou para ser cabeça. O Senhor me chamou para estar sendo pisado pelo diabo? Não, o Senhor nos colocou o diabo por esse cabelo dos nossos pés, a Bíblia fala. Então nós não podemos aceitar. Agora observa, Jonas, ele entra no navio, o navio estava para afundar, os marinheiros colocaram ali uma situação ali, tanto que Jonas teve que se levantar. Que ocupação é tua, rapaz? Que terra é tua? De onde é que você vem? Que Deus é o seu? Por que você não chama o seu Deus, não clama o seu Deus para ver se ele tem a misericórdia de nós, a gente não morra? E Jonas então, ele declarou, ele falou assim: a culpa é minha, esse vento que está aqui é por causa de mim, eu estou em desobediência ao Deus do céu, ao Deus dos judeus, eu estou contra ele, eu estou indo contra a vontade dele. Ei, irmãos, a pessoa que vai contra a vontade de Deus, ele sofre, ele quebra a cabeça demais. A pessoa que vai contra a vontade do Senhor é terrível. Deus está dizendo para ela assim: minha filha, pelo amor de Deus, você vai quebrar a cabeça aí.
mas eu não estou nem aí, é isso que eu quero, mas não estou nem aí, é desse jeito que eu quero, mas não é assim, olha, você precisa, não é dessa forma, mas eu quero. E aí Deus às vezes permite a tempestade, permite essa situação, para a pessoa reconhecer. E agora Jonas dá uma ideia para eles: olha, se vocês me pegarem e me lançarem no mar, o mar vai se acalmar. Eles não pensaram duas vezes, lançaram Jonas no mar, e como consequência do castigo que Deus havia dado para Jonas, Deus envia um peixe, e aquele peixe vem e arrebata Jonas, aquele peixe engole Jonas, e Jonas fica 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe, nas entranhas desse peixe, nas mais densas profundezas do abismo das águas. Irmãos, a pessoa que está em desobediência, Deus permite ele passar pelo vale. Olha o que aconteceu com Jonas. Deus permitiu um peixe levar ele às mais baixas profundezas daquelas águas, e lá no abismo, no ventre do peixe, olha o que Jonas diz aqui no capítulo 2, quem tiver com a Bíblia aberta aí. Aleluia, glória a Deus. Aqui diz assim, ó: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e as correntes das águas me cercou, todas as suas ondas, e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Oh, irmãos, olha a pergunta de Jonas, olha a oração de Jonas: Senhor, será que eu vou sair dessa vivo? Será que o Senhor vai permitir eu ainda entrar num templo para adorar o teu nome? Será que eu vou ter uma nova oportunidade na minha vida de me reconciliar com o Senhor, de pedir perdão para o Senhor pelo pecado que eu cometi, dessa desobediência, de fugir, Senhor, da minha responsabilidade, da minha missão, do meu compromisso que o Senhor me deu? Mas Deus, irmãos, Ele é misericordioso. Deus não nos trata segundo nossos pecados, Ele não nos retribui segundo as nossas iniquidades. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É porque o Senhor Jesus, Ele é tão misericordioso, Ele é tão benigno, Ele é tão amoroso, que Ele tirou Jonas da profundeza do abismo e o lançou em terra acima. Mas mesmo assim, irmãos, Jonas, ele pregou a palavra, muitos se converteram. Mas agora aqui, no capítulo 4, nós vemos agora Jonas, ele pensando que o exclusivismo era só dele. A pessoa que é exclusivista, tudo é em torno dele. Jonas era exclusivista, e ele ficou muito revoltado com Deus. Senhor, o Senhor ainda quer salvar esse povo pecador desse jeito? Porque nós, seres humanos, às vezes queremos pagar o mal com o mal. Nós às vezes vemos uma pessoa que prostitui, a gente fala assim: tem que morrer uma pessoa dessa, né? Uma pessoa que rouba, que mata, faz atrocidade. Nós, pelo coração, às vezes que temos, às vezes somos maus, né? Olhamos e falamos assim: um infeliz desse tem que pagar com a vida, ele tinha que fazer a mesma coisa com ele, morrer às mínguas, aos pouquinhos. É assim que muitas das vezes, na ira, as pessoas falam, a gente fala, não é? Uma pessoa dessa, infeliz dessa aí, ó, tinha que pegar 1000 anos de cadeia, tinha que desse jeito. Irmãos, Jonas estava com o coração desse jeito. Jonas estava com o coração amargurado. Jonas, ele não queria ver a libertação daquela nação. Jonas não queria ver a salvação daquele povo. Tanto que aqui no capítulo 4 ele diz assim, ó: o descontentamento de Jonas. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, que me tire a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor a Jonas: é razoável a tua ira?
Aí ele disse assim ainda: então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma cidade, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Quando eu leio isso, eu fico imaginando agora a situação de Jonas. Jonas ficou tão irado porque ele orou contra a cidade. Ele orou para que Deus não tivesse misericórdia. Ele ficou indignado. Ele queria até morrer. Ele desejou até a morte. Senhor, que eu morra. Mas eu não queria que o Senhor fizesse isso com esse povo, não. Esse povo merecia a morte. Essa cidade merecia ser queimada a fogo. Imagina uma pessoa numa situação dessa. Mas aí a Bíblia diz aqui, ó, a lição do Senhor. Olha a lição do Senhor aí na vida de Jonas. A pessoa que quer ver o mal, que quer ver a destruição, aí Deus lançou uma lição para ele. Olha a lição aqui, ó, a lição do Senhor. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse uma sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia. Olha o que diz aqui o versículo aqui. Pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável esta tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, nem uma noite nasce e na outra morre? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? Ô irmãos, quando eu li essa história aqui, a lição que Deus deu para Jonas, mas foi uma lição muito grande. Eu queria que essa cidade pegasse fogo, Senhor. Eu queria que isso aqui se acabasse tudo. E de repente Deus faz nascer uma boboreira. Aquela boboreira trouxe uma sombra tão gostosa para Jonas, que diz a Bíblia aqui que Jonas se alegrou muito. E ele ficou muito feliz com aquela planta. Mas só que de repente o Senhor mandou um verme. O verme foi lá, feriu a planta no dia seguinte, e a planta morreu. Agora, eu fico pensando aqui, irmãos, Jonas, quando ele pediu misericórdia para Deus lá no ventre do peixe, Deus teve misericórdia dele e o salvou. Deus deu para ele o livramento, Deus trouxe para ele a reconciliação. Deus foi tão maravilhoso na vida dele, que Deus permitiu a ele uma nova chance, uma nova oportunidade. Mas ele não teve compaixão, não teve misericórdia da cidade. Ele quis ser perdoado, mas ele não quis liberar o perdão. Ele quis a bênção de Deus, mas ele não quis que a bênção de Deus alcançasse aquelas pessoas. Ele quis que Deus o livrasse do ventre do peixe, mas ele não queria que Deus livrasse aquele povo do fogo que estava para vir. Que coração duro, né? E agora Jonas, deitado ali, de repente Deus fere a boboreira. Sabe qual a lição que eu aprendo aqui? É que Jonas, ele teve compaixão da planta. Ele teve um amor pela planta, ele teve um sentimento pela planta, mas ele não teve um sentimento pela cidade. Jonas, ele ficou triste porque a planta morreu, mas ele não se entristeceu porque toda Nínive ia morrer. Ele ficou triste porque ele perdeu a sombra. O exclusivista é desse jeito. Quando ele perde alguma coisa que lhe traz algum conforto, algum bem, ele fica indignado. Ele não pede a Deus: Senhor, por que o Senhor me permitiu perder isso? Ele não pergunta: Senhor, por que o Senhor me permitiu isso acontecer comigo? Porque Deus permitiu o verme entrar na vida ali daquela plantinha, e no outro dia ela estava seca. Sabe qual a lição que nós tiramos aqui, irmãos? É que se Deus quiser fazer com a sua permissão, ou sua vontade, ou sua disposição, Ele vai fazer. Aleluia, glória ao teu nome. E outra coisa, se você não vai de navio, vai de peixe, tu vai. Mas que Deus vai fazer você cumprir a missão que Deus tem para a sua vida, Ele vai. Se coloca de pé em nome de Jesus. Amém. Eu tive um tempo da minha vida como Jonas, desobediente.
E a desobediência minha me causou um desconforto muito grande na minha vida. Alguns irmãos aqui que me conhecem há muitos anos aqui sabem, a minha filha vivia hospitalizada. Minha filha já chegou a ficar 1 ano internada. Diabetes, hipercalemia. E depois da minha filha, meu filho adoece também. Aí ficam os dois internados no mesmo leito, no mesmo lugar. Lá vai minha esposa ficar lá 1 ano praticamente. Ela vinha no final de semana para casa e eu ia sair daqui na sexta-feira e corria para o hospital para ficar lá no final de semana, para na segunda-feira estar aqui. Desobediência. E eu falava, meu Deus, eu sou teu servo, estou na tua casa. E Deus falava assim, mas você não está fazendo o que é para você fazer. Você está omisso, você está em desobediência. Até que eu entendi o chamado de Deus. Quase que o Senhor precisou ferir a bomboreira. Quase que Deus precisou ferir a planta para me levantar e tomar uma posição, uma atitude na minha vida. Mas antes dele fazer isso, eu pedi a Deus, Senhor, me perdoa. E hoje, graças a Deus, esse fruto que os irmãos estão vendo aqui é fruto de muita oração. Glória a Jesus. Está aqui em Orlando, nós começamos eu e ele 1 ano quase, só nós dois, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, escondidinho lá no porão. E hoje nós estamos aqui podendo pregar a palavra de Deus, está alcançando a sua vida. Isso aqui é uma coisa que não tem preço e não tem nada que pague isso. E Deus sabe do amor que nós temos no coração, irmãos, e o desejo que temos de fazer muito mais. A minha vontade, eu tinha falado até com as irmãs, né? Fazer um coral de senhoras, organizar esse trabalho aqui, porque a tendência nossa é querer crescer isso aqui, é querer ver a prosperidade do Senhor nas nossas vidas, irmãos. Em nome de Jesus. Eu estava falando com o irmão falando, irmão, você não vai vir como presidente da associação não. Eu falei, eu vou vir, irmão, em nome de Jesus. Porque eu não vou brigar contra carne nem sangue, não. É Deus que vai lutar por nós, é Deus que vai pelejar por nós. Eu não estou preocupado, irmãos, se eles vão fazer dessa ou dessa outra forma, não. Eu estou preocupado, é se Deus quer nos abençoar, ninguém vai poder impedir a bênção de Deus na nossa vida, não. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos aí, colocasse a mão no seu coração. Nós vamos determinar na nossa vida, viu, irmãos? Eu queria que você fosse agora fiel nessa oração que você vai fazer. Aleluia, Deus. Você vai encontrar aí a dificuldade que você está enfrentando, porque sempre tem uma brecha que vem na vida da gente. Sempre tem uma portinha que a gente abre para o inimigo. Você vai ver qual é a porta que você está abrindo e você precisa fechar ela. Você vai ver Deus prosperar a tua vida quando você começar a tapar as brechas que o inimigo tem entrado na tua vida. Porque o diabo não entra de qualquer forma também não, irmão. Nós damos legalidade para ele. Ah, isso não tem importância, não tem nada a ver, isso aqui não tem problema nenhum. E às vezes tem sim. Às vezes tem problema sim. Ah, um golinho só de cachaça não vai fazer mal nenhum. Ah, um pouquinho só de vinho. Ah, uma partidinha só de sinuca. Um joguinho só de baralho. Ah, uma entradinha só nessa noite aqui. Um pouquinho só nessa boate. Um pouquinho só disso, um pouquinho só daquilo. Pode te trazer consequência irreparável na tua vida. Mas eu quero, em nome de Jesus, que você feche todas as brechas na tua vida. Você vai chegar na tua casa. Se você não fala para o seu esposo que o ama, você vai falar para ele que o ama. Se você não fala para a sua esposa que a ama, você vai falar para ela que você a ama. Se você não tem abraçado o seu filho, tem dito para ele, meu filho, você é especial na minha vida, você precisa fazer isso. Você precisa tapar as brechas do inimigo. Porque se a gente não faz, o diabo faz. E ele faz com falsidade, com mentira, porque ele só quer tragar a alma das pessoas. Ele só quer tragar o lar das pessoas, a alegria das pessoas. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, esse demônio tem entrado por um caminho, meu Deus, contra nós. Mas eu profetizo que por 7 caminhos ele vai fugir diante de nós. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu não aceito, Senhor, nenhuma maldição. Toda maldição seja quebrada agora. Todo o poder das trevas seja desfeito agora pelo poder do sangue de Jesus. Libera o perdão agora, Pai. Libera a bênção do Senhor, a provisão do Senhor agora. Eu profetizo essa vida abençoada, essa família abençoada, em nome de Jesus. Diga comigo, Senhor, eu creio e tomo posse da minha vitória, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos numa campanha de jejum e oração. Se você quiser entrar, viu? Depois nos procura aí, é muita bênção, tá? Em nome de Jesus. E você que trouxe o seu envelope,
Deixa aqui sobre o altar aqui, Deus vai abençoar a sua vida, tá bom? Se você não pegou, quiser pegar para ajudar a igreja de Águas Lindas ali, Deus vai te recompensar, vai te abençoar, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos, sempre todos digam amém. Deus abençoe, vai na paz do Senhor Jesus. O próximo pregador vai ser a... Como é que é o nome dela, irmã? Cristina, tá? Olha, você aí, o irmão ajuda ali, né? Ajuda sim, meu querido. Vá com Deus, vá com Deus. Vai ser o linha. Aí.